Muito bem, meus queridos, Deus abençoe a todos. Vamos dar início aqui à nossa matéria desse mês, Cristologia. Você vê na capa aí da sua apostila, tem o nome da matéria, e Cristologia não é outra coisa senão o estudo da doutrina de Cristo, né? Ou ainda resumido, ainda mais, o estudo de Cristo, né? Mas é basicamente o estudo da doutrina de Cristo, de tudo aquilo que tem a ver com Cristo, né? E o interessante da Cristologia é que, como ela foca especificamente em Cristo, né? Quem ele era, quem ele foi quando ele encarnou e quem ele continua sendo, né? E nós vamos falar sobre as duas naturezas que ele tem hoje, vamos falar sobre o seu ministério e etc. Então, se você abrir logo no começo aí da apostila, onde tem o tema aí, Cristologia, estudo da vida e ministério de Cristo, de Jesus, fala sobre metodologia, propósito do estudo e o plano de estudo. Nós temos a esperança messiânica. Vamos ver como o povo de Deus no Velho Testamento aprendeu sobre essa esperança. Tá faltando folha? Para todos? Não, eu estou aqui, Cristologia, Oh, que mistério é esse? O de vocês foi direto para a introdução? Tá, então perdão, porque isso aí a gente manda imprimir, às vezes não tem controle. Então tá. Bom, então só para vocês saberem, nós temos 12 temas aí, né? A esperança messiânica, vamos falar dessa esperança messiânica no Velho Testamento e como que essa esperança messiânica nasceu e como que ela se desenvolveu e se sustentou durante o período do Velho Testamento. Depois temos o Messias em suas funções profética, sacerdotal e real, né? Jesus ocupou essas três funções que não foi ocupado por ninguém no Velho Testamento. Ninguém no Velho Testamento ocupou essas três funções ao mesmo tempo. Jesus transitou entre essas três, né? Nós temos o Logos pré-existente, ele é a palavra, né? Nós temos a natureza humana e divina de Jesus, o nascimento virginal de Cristo, seu ministério terreno, a reconciliação vicária, né, que é a nossa regeneração, o ministério de 3 dias entre morte e ressurreição, a ressurreição corporal de Jesus, a ascensão de Jesus Cristo, o sacerdócio celestial, a vinda de Cristo, ou seja, a parousia, tá? Apesar de não ser um assunto de escatologia especificamente, eu vou explicar a diferença entre a parousia e o arrebatamento da igreja, que muitos fazem confusão, tá? Então, agora para a página seguinte, que todos têm, nós temos aqui a introdução que diz: a doutrina fundamental da fé cristã é que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus para o cumprimento da sua promessa a Israel através de Israel para o mundo, né? Esta doutrina pode ser vista nos seus 3 estágios. Jesus é o Messias de Israel, Jesus é o mistério da divindade e Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, aqui começa, para você ter uma ideia, do quão fundamental a doutrina de Cristo é para a igreja. Quando eu falo doutrina de Cristo, eu me refiro a tudo que diz respeito a Cristo, né? A palavra doutrina, às vezes, é mal interpretada na igreja, porque foi tão mal usada essa palavra, tão mal usada pelas igrejas de um modo geral, que muita gente não consegue compreender o que é doutrina. Tem gente que fala em doutrina e pensa logo em usos e costumes, né? Prática de usos e costumes. Não. Doutrina, na verdade, é todo um conteúdo relacionado a um determinado assunto. Tudo que você puder ensinar a respeito de um determinado assunto é doutrina. Então, tudo que nós pudermos aprender a respeito de Jesus e estudar a respeito de Jesus é, portanto, doutrina de Cristo, né? Então, nós começamos
esse estudo olhando para esta importância, para este grau de importância. Ou seja, não há como jamais o cristianismo legítimo, real, se tornar, por exemplo, o que se tornou o catolicismo romano, por exemplo. No catolicismo romano, Jesus não é mais fundamental. Jesus é importante, mas não fundamental. Então, qualquer prática religiosa onde Jesus deixa de ser fundamental e insubstituível, deixa de ser cristianismo, né? Cristianismo, para ser cristianismo, ele tem que seguir, ele tem que obedecer à fundamentalidade dessa doutrina de Cristo, né? Paulo chega a dizer que, falando especificamente da ressurreição de Cristo, Paulo chega a dizer que, olha a ousadia dele, hein? Se Jesus não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé. Então, das duas uma, ou ele era doido, ou ele tinha plena convicção da ressurreição de Jesus. Que imagina se 5, 10, 15 anos depois achasse o corpo de Jesus em algum lugar. Pronto, o cristianismo morria no berço, né? O cristianismo morria no seu próprio nascedouro. Porque o maior doutrinador do cristianismo vem a público e diz: se vocês acharem o corpo de Cristo em algum lugar por aí, a nossa fé é vã, ela não existe, né? Se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé. Embora ele esteja falando especificamente da ressurreição nesse aspecto, mas nós podemos aplicar este mesmo conceito para o que nós chamamos de doutrina de Cristo, que é todo o contexto envolvendo Jesus. Se alguém achasse, né? Vou colocar no passado, se alguém achasse uma falha em todo o processo da doutrina de Cristo, a nossa fé seria vã. Agora, nós podemos dizer isto com tranquilidade, paz e autoridade, porque nós temos absoluta convicção de que isso não acontecerá, né? Desde que a Bíblia é Bíblia, que nós temos aí talvez o livro mais escrutinado da história, né? Nenhum outro livro sofreu tanto escrutínio como a Bíblia, ao longo da história, desde o Velho como até o Novo Testamento. E, portanto, não é diferente com a história de Cristo, a vinda de Cristo, a sua encarnação. Os evangelhos foram escrutinados ao limite máximo que você puder imaginar, em busca de erros, em busca de contradições, em busca de falhas, né? Eles já testaram e já provaram os relatos, tanto do nascimento como da morte, bem como da ressurreição de Cristo, a níveis máximos que você puder imaginar, né? Ao longo da história, e eu não estou falando de questões religiosas, estou falando de questões históricas, arqueológicas, né? Judaicas, históricas e arqueológicas. Então, qualquer tipo de trama, qualquer tipo de montagem, qualquer tipo de mentira, de subterfúgio usado na formação dessa doutrina já teria caído por terra há muito tempo atrás, né? Então nós estamos lidando com algo extremamente autêntico e, número 2, estamos lidando com algo essencialmente fundamental para a existência do cristianismo, tá? Então Jesus não é importante, Jesus é fundamental e insubstituível. Amém? Nós amamos os demais personagens bíblicos, nós temos um apreço por Pedro, temos um apreço por Paulo, temos um apreço por Maria, pelo preço que ela pagou de carregar o Messias no ventre, ser acusada de adúltera, quase ser apedrejada e de quase ser abandonada pelo futuro esposo e tal. Nós temos um apreço muito grande por Tiago, por João e Paulo e todos que fizeram uma grande obra para o Senhor. Mas nós também temos a consciência de que nenhum deles e nem todos eles juntos numa bag se aproxima sequer da planta do pé de Jesus, né? Jesus não é um homem comum, embora tivesse sido um homem normal, mas não um homem comum. Era um homem sobrenatural. Então, movendo para o assunto seguinte, nós vamos falar sobre a esperança messiânica. E aí, nesse caso, eu quero até antecipar um pouco aqui, e eu quero ler para vocês, se você tiver trazido a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 3,
versículo 13 em diante. Gênesis capítulo 3, do versículo 13 em diante, aonde diz assim: E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Agora o verso 15 é o que interessa ao nosso assunto. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a semente e a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então as mulheres resolvem esse assunto com Eva, quando chegarem no céu. Vou usar isso aqui. É o nosso domínio das mulheres. Então, veja bem, voltando para a apostila, do princípio da vida estatal de Israel, qualquer governante político que ganhava uma guerra e trazia libertação a Israel era considerado um Moshiach, né? Que é a palavra para Messias, né? Isto é, Salvador, Libertador. Posteriormente, esta ideia foi tomando características próprias e sendo idealizada ou personificada, chegando ao conceito de um ilustre libertador, o enviado de Jeová, de Yahvé, que trará a salvação em suas asas. Malaquias 4:4, Gênesis 49:10 a 18, Salmo 18, de 1 a 2. Nós vamos ver esses textos, mas antes de irmos lá, por que eu li o texto que eu li anteriormente? Exatamente por isso, porque essa apostila, que não é da minha autoria, é um material cedido por um outro companheiro, falhou em citar este primeiro lance do livro de Gênesis, que na verdade é a origem absoluta dessa esperança messiânica. A esperança, a expectativa de que um dia Deus enviaria alguém com poderes sobrenaturais, com uma capacidade sobrenatural de reverter a situação em que a raça humana estava, e logicamente isso analisado sempre a partir de Israel, isso vem desde o Gênesis. Então, na verdade, Deus não deixou nenhum gap, Deus não deixou nenhum vazio. No momento da queda, caiu, Deus foi lá, tratou com Adão, Deus foi lá, tratou com Eva, e Deus foi, tratou com a serpente. E no final desse tratamento que Deus fez, com as três pessoas envolvidas no processo, Deus libera uma palavra, uma promessa, na verdade. Deus faz uma promessa, dizendo: bom, então já que, agora eu estou parafraseando, né? Já que vocês criaram essa situação, né? Já que chegamos a esse ponto, então eu vou ter que enviar agora alguém, portanto, da semente da mulher, eu vou ter que enviar alguém que conserte tudo isto, né? Então ele fala que, aí você vê como que isso se encaixa em Cristo perfeitamente desde o início. Quando Deus diz: ele vai te esmagar a cabeça, ou seja, viria alguém no futuro com poderes sobrenaturais de desfazer o que Satanás fez, mas ele faria isto com sofrimento. Por quê? Porque a serpente lhe morderia o calcanhar, né? Haveria um processo de sofrimento, de dor, para este prometido que, com o passar do tempo, se converteria nessa figura messiânica, nesse Messias, né? Ou nesse Mashiach, que ao longo do tempo, depois da nação formada, que a nação de Israel vai se formar só a partir de Abraão, vem a promessa, e depois de Abraão, só lá no Egito, quando o povo é tirado do Egito com Moisés, é que a nação é formada, né? Então, até então não havia nação, havia um grupo de pessoas, né? Quando Jacó entra no Egito, ele entra com 70 pessoas. Então, nem de longe parecia uma nação, né? Então, ele fica ali durante muito tempo,
Depois de um certo tempo, o grupo é escravizado, né? Aquele povo é escravizado, e então vem o êxodo, que você conhece muito bem a história, quando Deus então decide libertar o povo e tirar o povo. Quando Deus tira o povo do Egito, aí Deus forma uma nação. Tá? Então, a diferença entre um povo muito grande e uma nação é que uma nação tem regras, tem leis, tem constituição, tem uma série de coisas, né? E o povo no Egito não tinha nada disso, era um povo muito grande, já era grande, mas não era uma nação, né? Então, o que acontece? Isso ganhou proporções volumosas a partir da nação de Israel, é verdade, mas a esperança messiânica, a esperança de um salvador, de um libertador, é desde o Gênesis, tá? E isso se encaixa em Jesus perfeitamente. Por exemplo, os judeus não aceitam Jesus. Uma das razões do porquê eles não aceitam Jesus como Messias é exatamente por causa da sua suposta morte. Porque eles esperavam um Messias político, né? Aquela geração, principalmente, nem sempre foi assim. Mas aquela geração que já era uma geração muito corrompida, uma geração que já havia perdido esta essência nacional judaica de santidade, de servir a um Deus único e etc. Aquela geração ali do Novo Testamento era uma geração muito corrompida, né? Tanto que, você vê, Jesus consegue encontrar 12, no final é traído por um deles, né? E os outros 10 desaparecem quando ele é crucificado. O único que ficou foi João, na cena da crucificação. Os outros todos fugiram. Então, no meio de uma nação inteira, ele consegue achar apenas 12, desses 12, um o trai definitivamente, o outro o nega, que é Pedro, né? E os outros 9 desaparecem da crucificação com medo, fica só um, que era João, né? E João ficou, inclusive, porque João, há pistas na história de que João pertencesse à família sacerdotal, tivesse algum parentesco com a família sacerdotal da época. Portanto, não havia razão para ele ter medo. Mas essa promessa do Gênesis, ela é uma promessa contundente. Tá? Olha, eu vou enviar um que vai te esmagar a cabeça, da semente da mulher. Agora, aqui vem a questão, por que semente da mulher, né? Vocês não são obrigados a lembrarem, lógico, da classe de autoridade espiritual, mas nós falamos um pouco disso da classe de autoridade espiritual, né? Porque a primeira pergunta de todas é: por que nós precisamos de um Salvador, homem? Né? Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, criou a mulher da costela do homem, aquela história toda, colocou lá os 2 santos, muito bem, pecaram, falharam, e acredito que se arrependeram. Adão deve ter se arrependido, Adão deve ter pedido perdão e tudo, eu não duvido disso. Mas por que Deus, como Deus, não consertou a situação? Né? Pegou Satanás, torceu o pescocinho dele, jogou no inferno, perdoou Adão e Eva, então vamos começar de novo, daqui para frente, então vocês não façam mais isso. Né? Por que Deus não fez isso? Por que Deus se submeteu a toda esta trabalheira de passar por, se o calendário, como se os judeus contam, estiver correto, Deus teve que passar por um processo de 4.000 anos. 4.000 anos. É muito tempo. Para trazer esse Salvador prometido, para que ele pudesse morrer por todos. Esse Salvador já veio, já se passaram mais 2.000 anos. Mais 2.000 anos se passaram, muita gente morreu, muita gente foi para o inferno, uns salvos, uns não, e essa história foi, estamos até aqui agora, ainda dentro deste conflito, desta batalha, do bem contra o mal, do espírito contra a carne, e toda essa trabalheira não tinha uma forma mais simples de resolver. Você nunca parou para se perguntar isso, não? Por que tinha que ser dessa forma tão complicada? Não podia ser mais simples, sendo Deus Todo-Poderoso? Sendo Deus dono do céu e da terra, sendo Ele onipotente, onisciente, onipresente, não tinha uma forma mais simples, menos trabalhosa dele resolver essa situação? A resposta é não. Se houvesse, ele teria feito. Não. Então, o que acontece é que
Deixa eu só ver aqui se o meu... Eu não posso descuidar aqui, porque senão ele... Ok. Então a resposta é não. Ou seja, em outras palavras, Deus jamais permitiria todo esse processo, todo esse sofrimento pelo qual passou a raça humana, bem como o próprio Deus. Deus sofreu durante todo esse tempo. Foi um sofrimento para Deus. Um sofrimento diferente do que a gente conhece, mas um sofrimento para Deus, não é? Então, por que tinha que ser desse jeito? A resposta está na matéria autoridade espiritual que vocês estudaram. O que acontece? Há algo em Deus que nós não conseguimos compreender, porque nós não conseguimos reproduzir, tá? A sua fidelidade e a sua retidão. Como nós não conseguimos reproduzir a fidelidade e a retidão de Deus, nós também não conseguimos entendê-los, tá? Então, o que acontece? Como é que nós entendemos fidelidade e retidão? Nós somos muito amigos, vai tudo bem até você aprontar alguma coisa comigo que pise no meu calo, ou que me magoe, que me entristeça, ou que seja lá o que for, me decepcione. Qualquer coisa que você fizer comigo que me decepcione, aí a nossa amizade já não é lá grande coisa. A gente já vai, corta a amizade, já fica mais longe, pode até não se tornar inimigos, mas também amigos não mais, né? Outra coisa, a gente dá uma palavra, nossa palavra para alguém, e se a gente não conseguir cumprir aquela palavra, no big deal, a gente explica depois por quê, tá tudo tranquilo. Não deu por causa disso, disso e disso, né? É assim que a gente entende essas coisas, mas Deus não, Deus vê de uma forma diferente. Como Deus é perfeito em tudo, não é? O que acontece? Deus, tudo que Ele diz é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito, e tudo que Ele diz é perfeito. Então, quando Ele diz algo, He stands by it, ele sustenta aquilo até o fim. Não há na mente de Deus a menor possibilidade dele falar, eu acho que eu falei bobagem, não devia ter falado aquilo, prometi isso aqui, eu acho que eu me precipitei. Não existe isso em Deus. Prometi para o fulano, mas olha só como é que ele está vivendo, ele só apronta, como é que eu vou fazer agora? Já prometi, quer saber de uma coisa? Vou cumprir isso nada, fulano não merece. Entendeu? Isso não existe na natureza de Deus. Então nós não conseguimos compreender. Por quê? Porque nós não conseguimos reproduzir. Nós não conseguimos. Então quando você olha no Gênesis, a criação do homem, e Deus vem e fala, olha, está aqui o planeta é de vocês, domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais do campo, domine, pronto, é de vocês. Ou seja, Deus criou o planeta, criou a raça humana, Deus criou o planeta por causa do homem, e Deus criou o homem por causa do planeta. O homem está interconectado com o planeta Terra, e nunca vai se desconectar. É algo permanente, é para sempre isto, para sempre. Depois que a história toda estiver consumada, Deus vai reformar a terra. João viu novo céu e nova terra. Deus vai reformar a terra e nós vamos seguir nessa nova terra, que é a terra reformada, é a terra recriada, né? Livre de pecado, livre de queda, livre de toda a história, carga histórica dessa terra de hoje. Ele vai reformular esta terra, recriar esta terra, e estaremos conectados a ela para sempre, tá? Então Deus criou o homem, criou a terra, o planeta, e conectaram os dois. Os dois estão conectados. Domine agora sobre... Então, qual é a raça que domina sobre o planeta Terra? Humana. Não é? Não importa, você pode pegar aí o animal mais esperto que você puder imaginar, o mais forte, o mais bruto, pensa no animal aí, não tem jeito, o homem vai lá e domina aquilo ali com facilidade. Tá? Eu consigo enfrentar um leão, por exemplo, no braço? Não, mas eu consigo desenvolver uma arma que dá um tiro no leão e mata ele à distância. Eu consigo vencer um elefante na força? Não, mas eu consigo derrubá-lo de outras formas. Ou seja, a raça humana
de fato, exerce domínio sobre o planeta Terra. Nós dominamos os animais, as aves, né, os animais da terra, as aves, dominamos os peixes do mar, a gente vai lá, pesca o que bem quer, mata o que bem quer, é ou não é? Dominamos os elementos, dominamos os metais, dominamos a tabela periódica, quer dizer, hoje não existe, pode ser que se descubra amanhã ou depois, mas é muito difícil, eu acredito que se descubra aí um elemento novo em relação àquilo que já foi descoberto e classificado da tabela periódica. Nós dominamos o planeta literalmente, e olha que isto tudo pós-queda. Pós-queda, tá? Mas mesmo pós-queda, nós dominamos o planeta Terra e chegamos a um grau de entendimento do nosso planeta, de compreensão do nosso planeta, das leis físicas e químicas que regem o nosso planeta. Então, o que Deus fez? Deus literalmente deu o planeta Terra para o homem dominar. Mas aqui é que vem as consequências, tá? Que é exatamente aonde nós não conseguimos compreender. O que acontece? Se eu chegar para esse irmão aqui e falar para ele assim, olha, eu estou dando para você essa garrafa d'água, tá? Vai pegar ou não? Estou dando para você essa garrafa d'água. Essa garrafa d'água é sua. Ok? Eu dou as costas, quando eu dou as costas, ele vai e toma a garrafa d'água dele. Ok? Ele toma a garrafa d'água dele. Ao tomar a garrafa d'água dele, o que acontece? Eu passo a ter um problema. Se eu tivesse a mesma natureza de Deus e o mesmo caráter de Deus, eu não posso ir lá pessoalmente, tomar a garrafa de água dele e devolver para ele. Por que não? Porque ao dar para ele, eu coloquei aquela garrafa debaixo da autoridade dele. É responsabilidade dele proteger aquela garrafa. Eu dei para ele. Entendeu? Quando ele, através de um acordo, de uma tramóia, de uma jogada, seja lá o que for, ele perde aquela garrafa d'água para o outro, a partir desse momento eu passo a ter um problema, porque eu não posso, eu ir lá agora pessoalmente, tomar aquela garrafa d'água e dar para ele. Até mesmo, porque se eu tomar aquela garrafa d'água e der para ele, o que acontece? Ele passa a ser um indivíduo com posse de uma garrafa d'água, sem autoridade para administrar aquela garrafa d'água. Está entendendo? Porque ele perde a autoridade quando ele transfere para o outro. Foi o que aconteceu no Éden. Quando Adão comeu daquele fruto e ouviu a palavra de Satanás, através de Eva, mais do que a palavra que Deus havia dito para ele, não coma, não coma, não coma. Não, pode comer, ele vai e come. Quando ele come, ele perde a autoridade para Satanás. Entendeu? Ao perder a autoridade, o que acontece? Deus passou a ter um problema, porque ele não pode ir lá agora como Deus, ele não pode ir lá agora, dar uns tapas em Satanás, tomar de volta a autoridade do planeta, trancafiar Satanás em algum lugar e devolver para Adão. Porque não é só uma questão de devolver para Adão, é uma questão de ter o direito de exercer aquela autoridade. Adão não tinha mais o direito. Então Deus ia dar aquilo para quem? Está entendendo? É aí que entra a necessidade de vir um Salvador. Porque, por isso que Deus diz, tem que ser da semente da mulher. Estão me acompanhando? Por isso que Deus diz, lá na origem do problema, aí pronto, agora por vontade própria, ele me devolveu a garrafa. Então agora estamos resolvidos. Então o que acontece, irmãos? Bem no berço, bem na origem do problema, Deus já revela a situação. Deus já abertamente diz, olha, eu vou ter que trazer um outro homem que resolva esse problema. Porque agora a terra está ligada ao homem, assim como o homem está ligado à terra. E só um outro homem poderia tomar de volta aquele governo, digamos assim. Já perceberam, por exemplo, como é que funciona a questão de posse de testamentos? Já perceberam? Já perceberam? Que você, de repente, você descobre que o seu pai tinha uma fazenda lá no Rondônia. Seu pai tinha uma fazenda lá de 150 alqueires de terra. Maravilha! E aí, o que acontece?
digamos que você não soube, eu estou falando que isso aconteceu comigo, né? Depois do meu pai morto, anos, eu descobri que meu pai tinha uma fazenda em Santa Teresa e essa partilha de bens foi feita porque o meu pai e a minha mãe não eram casados, né? A minha mãe teve um relacionamento extraconjugal com meu pai, que já era casado e tinha problema no casamento, whatever. E aí o que acontece? Desse relacionamento nasceram 3 filhos, eu e 2 irmãs. E aí o que acontece? Nós nos relacionamos pouco com ele. Nos relacionamos, mas pouco. Ele nunca morou na nossa casa. Entendeu? Aí o que acontece? Com o passar do tempo, nós descobrimos isso depois, ele já tinha morrido, aquela história toda, a história em si da morte dele, esconderam da gente que ele estava morto, nós fomos descobrir dias depois que ele já estava enterrado, aquela história toda. Mas aí, tipo, sei lá, 2, 3 anos depois da situação, nós descobrimos que havia uma partilha de bens envolvida, que tinha um terreno, uma fazenda em Santa Teresa, no Espírito Santo, e que eles foram lá tudo caladinho, dividiram tudo entre eles e tal, e ninguém ficou satisfeito. Quando soubemos, aquilo já estava resolvido, etc. Porque não entrou na justiça, decidimos não fazê-lo. Nós, os irmãos, reunimos, deixa com eles lá, mais tem Deus para dar do que, né, e tal. Então, eu estou contando isso para vocês entenderem o seguinte, o que acontece quando... Mas e se eu quisesse? Falar, não, espera um pouquinho, vou lá no juiz, olha... Tem uma fazenda aí, é meu pai também e tal, morreu e dividiram, blá, 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 blá. O que aconteceu? O juiz ia chamar todo mundo, deixa eu ver aqui. Ia checar, ia fazer exame de DNA, ou não é? Ia conferir tudo bonitinho, por quê? Direito de posse, direito de herança. Entendeu? Nenhum outro ser poderia chegar lá diante do juiz, qualquer um cachorro, um macaco, um gato, um jacaré, um crocodilo. Não, tem que ser um homem, tem que ser alguém daquela linhagem, daquela raça, para ter direito àquilo ali, entende? Então, é mais ou menos, eu estou tentando exemplificar para vocês da melhor maneira possível, para vocês poderem compreender, antes de qualquer coisa, a origem do problema, como que isso começou, da onde que vem esse problema todo, e por que tinha que ser dessa forma, por que precisamos de um Salvador, por que tinha que ser um Salvador homem? Por que Deus, o próprio Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, tinha que encarnar em forma humana? Olha que loucura! É mais ou menos para salvar os seus gatos que se perderam na floresta, você tem que virar gato também. Entendeu? Você tem que virar gato, se enfurnar na floresta e ir buscar os seus gatinhos. É mais ou menos isso, ou seja, Deus teve que virar homem e descer aqui encarnado em forma humana, 100% homem, sem pecado, mas 100% homem, para que a coisa fosse legal. Ele poderia ter feito no sentido de ter o poder de, claro, poder para fazer diferente ele tinha, mas se ele fizesse diferente, ele quebrava a palavra lá do Éden. Então é aí que está a diferença da forma como nós entendemos essa questão de retidão e fidelidade, como Deus entende essas coisas. Então, é algo que tem a ver com a natureza dele, a essência de quem ele é, de como ele age, como ele pensa, como ele se entende e como ele entende as situações, a partir do momento em que ele cria uma situação, que ele diz uma palavra, que ele pronuncia algo, ele cria uma situação que não pode mais ser revertida. Entende? Então, e como ele é perfeito, ele não erra, mas as pessoas, os seres à sua volta podem errar. Porque, por outro lado, não dá para Deus criar um ser igualzinho a ele. Falou, vou criar um ser aqui e esse ser vai ser igualzinho a mim em todos os aspectos. Vai ser, primeiro que ao criar, esse ser já deixa de ser igual, porque ele nunca foi criado. Então, ao criar qualquer ser, o melhor dos seres, ao criá-lo, esse ser já é essencialmente diferente. Porque ele é incriado e o ser foi criado. Entendeu? Então, por isso que... Ezequiel capítulo 28, que fala de Satanás, da queda de Satanás, apresenta Satanás como sendo o selo, o sinete da perfeição. Tem uma versão que diz selo, tem uma versão que diz sinete. Sinete da perfeição. Agora, deixa isso aí sink in for a minute. Pensa nisso por um minuto. Tá? Tu eras o sinete da perfeição. Sabe o que é sinete? Selo. Você pega uma carta...
Se você botar no correio sem o selo, ela volta. Então tá tudo bonitinho, tá tudo ok aqui dentro. Dentro daquele envelope tem um cheque de $50 mil. Mas o que faz aquele envelope chegar lá não é aquele cheque de $50 mil, é o selinho de 50 centavos. Entendeu? É o selo, aquele selo. Então é o que Deus está dizendo, você era o selo da perfeição. O que você entende como selo da perfeição? Talk to me. Ele era perfeito e pecou. Ok, mas perfeito só não é o bastante. Ele é o selo da perfeição. Como é que você entende isso? A parte principal O que mais? é o caminho, tipo, ponto-chave. Como? Fala mais alto. É o caminho, tipo assim, o ponto-chave O ponto-chave de quê? da nossa ligação. De quê? Fala mais alto, filha. Da nossa ligação com Deus. Da nossa ligação com Deus? Não. Não. O que mais? O exemplo a ser seguido. Pode ser, mas não chega ainda no ponto que eu quero que vocês entendam. O que mais? Você está muito caladinha. Fala. Tentando aqui imaginar, mas não Perfeição. estou conseguindo não. Perfeição da adoração? Como é que é? A perfeição da adoração para Deus? Era a perfeição da adoração, isso era sim, sem dúvida. Mas o que eu quero que vocês, o raciocínio que eu quero que vocês compreendam é mais ou menos o seguinte: imagina Lúcifer, não Satanás, Satanás ele se tornou depois. Lúcifer é como se fosse a cerejinha do bolo, sabe? Você fez o bolo, está tudo bonitinho, mas está faltando alguma coisa nesse bolo, cerejinha em cima. Entendeu? Sinete da perfeição significa que Lúcifer era o ser mais glorioso que Deus criou. Deus criou muita coisa maravilhosa, muita, pum, perfeito, lindo, bonito, bom, ok. Mas espera um pouquinho, eu vou criar um ser agora que vai bombar, vou criar um ser que vai ser o selo da perfeição. Tudo isso vai ser, ele vai acumular toda esta beleza. Era ele, entendeu? Por que eu estou dizendo isto? Estou dizendo isto exatamente para te informar que quanto mais glorioso, mais impressionante for o ser criado por Deus, maior é o risco. Entendeu? Porque nenhum ser conseguirá ter ou desenvolver a mesma essência, a mesma natureza essencial dele, porque pelo próprio fato de ser criado, pelo próprio fato de ser um ser criado, já significa que não há como ser essencialmente ou perfeitamente idêntico a ele. Entendeu? Por isso que é imagem e semelhança. E não idêntico a, é imagem e semelhança. Se parece com e é semelhante a. Entendeu? Nós somos, portanto, o que há de mais próximo do que Deus é. Mas em termos de semelhança. Aí Satanás corrompeu o homem como? Corrompeu como? Falou, não, olha, tipo assim, vocês são semelhantes, mas vocês não são iguaizinhos, tá? Se vocês quiserem ser iguaizinhos, come essa fruta. Se vocês comerem essa fruta, vocês vão ficar idênticos. Vocês vão ficar idênticos. Né? Olha o desastre, né? Por causa daquela mordida. Entendeu? O homem nessa hora ficou um pouco ambicioso, né? Ficou muito. Na verdade, Satanás transferiu essa ambição, né? Transferiu essa ambição. Lançou uma sementinha que não estava lá. Tá vendo? Tipo assim, olha, vocês são semelhantes, eu não vou negar. Vocês são bonitos, vocês foram criados por ele, vocês têm muita coisa. Mas eu não queria falar não, mas vou falar. Vocês poderiam ser melhores. Entendeu? Observe se não é o mesmo argumento de hoje ainda. O mesmo argumento de hoje. Ainda é a mesma forma pela qual o diabo derruba as pessoas. Porque começa a mexer no ego daquela pessoa. Eu sei, o pastor até te dá umas oportunidades, mas você merecia mais. Tá entendendo? Fulano
né? Até que eu sei que vocês são amigos, mas não sei não. Eu acho que ele devia te tratar melhor, ela devia te tratar melhor. Então vai lançando uma semente que não estava lá. Entendeu? Para começar a corromper. Então, trazendo isto de volta para o nosso assunto, porque é um assunto muito intrigante e se bobear a gente sai dos trilhos. Quando você entende a origem de todo o problema, você entende as razões posteriores. Como que aquilo aconteceu e por que aquilo aconteceu. Entendeu? Então, a questão da esperança messiânica, ela foi inserida no coração do homem pelo próprio Deus. Olha, Adão, é o seguinte, você, rapaz, você pisou na bola, viu? Você me criou um problema. Então é o seguinte, agora, você segura a bola aí, aguenta as pontas aí, que eu vou mandar um outro para que ele conserte as coisas. Aí Deus faz uma coisa interessante, porque outra coisa curiosa é o seguinte, para a gente entender essa esperança messiânica, por que tinha que ser o próprio Deus? Por que não um anjo? Por que não Deus criar um outro homem? Porque o problema agora era a semente do pecado, né? A semente do pecado. Ó, Deus podia ir lá então, criava um outro homem, sem a semente de Adão, soprava nele de novo e avisava, olha, Adão errou nisso, naquilo, você fica velhaco aí, vê se você resolve isso aí para mim. O que nós teríamos aqui? Nós estudamos antropologia, né? Nós teríamos duas raças na Terra. Duas raças diferentes na Terra. Que bagunça, imagina. Duas raças. Então, não importava para que lado Deus se virasse, ele tinha um problema nas mãos para resolver. Entendeu? Então, já que o problema existia e ele tinha que resolver o problema, então melhor resolvê-lo sem cancelar o que ele havia dito antes. O que ele havia dito antes? Que o planeta Terra estava sob o domínio de que raça? Da raça humana. Tá? Vou jogar um nugget para vocês aqui, vou dar um tips para vocês aqui. Tá? Esta é a razão do porquê nós precisamos orar. Você nunca se perguntou por que a gente precisa orar? Hã? Pô, Deus é tão poderoso, por que eu tenho que ficar orando e clamando para Ele fazer alguma coisa? Se eu não orar por Filadélfia, Deus não faz nada por Filadélfia. Eu ouvi esses dias aí, assim, né, essa onda aí de política, não é um pensamento que eu concordo, mas uma pessoa falou assim, cara, não vai adiantar vocês orarem para Deus mudar, colocar lá na presidência do Brasil quem vocês querem que ele coloque, tá? Não vai adiantar você orar, porque o que tem de ser, já vai ser. Não adianta você querer fazer nada. O que está escrito para ser, vai ser o que vai ser. Não é um pensamento que eu concorde, porque eu acho que se fosse assim, quando... Eu nunca lembro o nome dele, mas o cara lá que chegou o profeta para falar para ele, olha, arruma sua casa, você vai morrer, e quando ele virou as costas, o cara... Isso foi uma sentença que Deus deu para ele, quando ele virou as costas, o cara orou e falou, Senhor, né, faz alguma coisa. Quebra o galho aí. E Deus reverteu a situação pela oração do cara. Uhum. A sentença estava dada. Ele orou e Deus simplesmente deu mais 15 anos de vida para ele. Então, ele tem esse poder, né, para poder fazer isso, para mudar uma sentença. Então, eu vou dar para vocês o melhor de todos os exemplos possíveis para vocês entenderem essa questão da oração relacionada ao caráter de Deus. Quem aqui mora de aluguel? De aluguel? Todos, né, praticamente. De aluguel. Então, escute bem. Você não é o dono daquela casa, é? Não. Mas você paga aluguel e mora naquela casa. No dia que você pagou o depósito e o aluguel,
o que o dono da casa fez? O dono da casa entregou a chave na sua mão. Ele continua sendo o dono da casa? Continua. Mas agora quem manda na casa é você. O que acontece se você chegar em casa agora, terminou a aula aqui, chega em casa tranquilo, abre a porta e encontra o dono da casa sentado no sofá da sala? Hein? Chama a polícia pra ele. Entendeu? Você chega, abre a porta, aí. O que você está fazendo aqui? Eu sou dono da casa, ué. Sei, mas você não me entregou a chave da casa? Eu não pago o aluguel, eu não moro aqui. Você não pode entrar aqui sem que eu te chame. Está entendendo? Então, é a mesma coisa com o planeta Terra. Deus fez o planeta. Deus é dono do planeta ainda? É. É Ele que manda no planeta? É. Mas Ele alugou o planeta para a raça humana. Ele entregou o planeta na mão da raça humana. Então, deu um problema no encanamento, Ele só vem se você chamar. Got it, não? Então, deu um problema no chuveiro lá. Você vai ficar com aquele chuveiro lá 5 anos estragado. Se você não orar. Se você não pegar o telefone e fizer uma oração. Seu fulano de tal, será que o senhor poderia dar um pulinho aqui em casa? Que deu um problema no chuveiro aqui, está saindo água aqui pelos lados. O problema é que às vezes a gente quer fazer gato, a gente mesmo, né? Aí está. Então, o que acontece? Você mora numa casa, tá? Aí eu vou aplicar isso de uma forma diferente agora. Vamos supor que eu chegue na casa dele. Seu nome é? Zilmar. Eu chego na casa do Zilmar, chego lá, um negócio esquisito, o ventilador da sala meio tombado, meio quebrado, eu vou usar o banheiro, o vaso está entupido, eu peço uma água, o filtro está quebrado, ou a geladeira está... Eu vou olhar aquilo assim e falar, meu Deus... Aí a primeira coisa que me vem à cabeça é, gente, o dono dessa casa não cuida dessa casa? Cuida dessa casa o dono da casa? Entendeu? Quando na verdade o problema não é o dono da casa. O dono da casa só irá na casa se a pessoa que mora na casa chamar. Então é por isso que nós oramos. Nós oramos pelo simples fato de que Deus não vai invadir a nossa casa sem que chamemos. Entendeu? É por isso que oramos. Oramos por nós mesmos, por nossos familiares, oramos pela nossa igreja, oramos pela cidade, oramos para Deus salvar drogados, para Deus isso, Deus aquilo. Quando nós oramos, o que acontece? Nós damos a Deus a legalidade. Então agora vamos reverter o negócio e dizer que você, antes de sair de casa, você ligou para o dono do prédio e falou, seu fulano, deu um problema aqui na tubulação de gás, estou sentindo um cheiro de gás aqui, o senhor poderia, por favor, vir aqui e olhar para mim? O que aconteceu? Eu só posso ir aí mais tarde, que eu estou ocupado agora. Não tem problema, você vem para a classe. Você chega em casa, abre a porta, quando você abre a porta, está o seu João lá agachado lá no coisa de gás, enroscando. Você vai se assustar? Não. Por que não? Porque você chamou. Tá? Você não pode brigar com ele, você não pode processá-lo, você não pode botar ele para correr, porque foi você quem chamou. Então ele passa a ter legalidade. Então, oração, gente, não é outra coisa senão nós, os seres humanos, dando a Deus legalidade para Ele intervir na raça humana. A Bíblia fala também, orai pela paz de Jerusalém. É um versículo que fala sobre... Manda orar pelos governantes, por aqueles que nos governam, manda orar pela paz de Jerusalém, manda orar por tudo. Porque a oração é isso que o povo de Deus não compreende. Mas por que não compreende? Porque eles não sentam numa sala como essa. Eles não compreendem. Por que eu preciso orar? Por quê? Eu preciso orar porque no dia que Deus deu o planeta Terra para a raça humana, Ele não estava de brincadeira. Ele estava falando sério. Está aqui, estou entregando para vocês o planeta Terra. Domine sobre isto. O que é dominar? É senhorio. Está aqui, é para vocês. Ó. Cuide.
Aí a raça humana perde para Satanás, aí fica aquela batalha ali de quase 4.000 anos, até que vem outro homem e toma de volta. Me dá para cá de volta. Né? Agora olha o que diz Mateus. Mateus 28, versículo 18. Quem tiver a versão atualizada vai ter uma versão melhor nesse caso aqui. Verso 18. Jesus morreu pouco antes dele ascender aos céus, tá? Pouco antes dele ascender aos céus, ele reúne os discípulos e diz isso aqui, olha só. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Ou seja, vocês podem ir agora e implantar o reino de Deus na terra, porque eu recuperei de volta a autoridade perdida pelo primeiro Adão, e agora eu estou devolvendo para vocês. Então olha que ele está fazendo a mesma coisa que Deus fez no Éden. Entendeu? Jesus está fazendo, porque pensa bem, você confiou numa pessoa muito, aquela pessoa aprontou demais com você. Aí você vai lá com certa situação, você pega tudo e vai entregar de volta na mão daquela pessoa. Entendeu? Nós faríamos isso? Deus fez exatamente isso. Exatamente isso. Ele entregou o planeta na mão da raça humana. A raça humana aprontou em Adão, está tudo em Adão, lógico. Deus levou 4.000 anos para consertar, terminou de consertar, Deus devolve de novo o domínio para a raça humana. Está aqui, para vocês. Ó. Só que agora, lógico, ele devolve o domínio para a igreja é o representante desse domínio. Entendeu? Então, olha que coisa extraordinária. Jesus faz exatamente a mesma coisa. Ó, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então aqui, toma, agora vocês podem ir. Ide. Entendeu? Então, esta é a razão, o fator sine qua non do porquê entender Cristo é fundamental para a igreja. E veja só a noção, a consciência que te dá de autoridade, quando você entende o que aconteceu lá atrás, o que foi feito para reparar. Por isso que Paulo chama Jesus de último Adão. Sabia disso? Que Paulo chama Jesus de último Adão? Não é? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: bom, Deus nos deu uma outra chance. O primeiro Adão veio e não conseguiu se manter, então Deus mandou mais um. Graças a Deus, esse mais um foi o último, né? Porque a palavra último aí, quando ele diz o último, se ele dissesse o segundo Adão, teria semanticamente falando, seria diferente, tá? Por quê? Porque Jesus é literalmente o segundo. Primeiro Adão, Jesus é o segundo. Então, se ele fala segundo Adão, se ele chamasse de segundo, semanticamente poderia significar o seguinte: esse não deu certo, Deus tentou esse aqui e deu certo. Quando ele diz último, apesar de ser o segundo, mas ele diz último, significa que Deus estaria disposto a tentar quantas vezes fossem necessárias. Entendeu? Quantas vezes fossem necessárias. Agora, por que ele é chamado de último Adão? Pelo fato de que ele, agora deixa eu voltar lá atrás, que eu disse algo lá atrás que eu não amarrei, não deu nó final. Né? Que é, por que tinha que ser Deus, o próprio Deus encarnado, e não um anjo, não um outro ser, enfim. Pela simples razão de que Deus sabia que o único ser infalível de toda a existência é Ele próprio. Entendeu? Então, 4.000 anos para resolver um problema. Imagina se ele tentasse de novo com um outro camarada e desse zebra, mais 4.000 anos para resolver aquele problema. Entendeu? E por aí vai.
Então você imagina, não ia ter salvação nunca no planeta Terra, né? Então não, bom, vamos fazer o seguinte, vou eu mesmo, porque eu indo eu sei que é garantido, né? Então ele, Cristo, Jesus, né, o Logos, a palavra, então encarna e a partir desse momento então a situação está realmente resolvida, porque Deus é infalível, amém? Bom, então vamos fazer o seguinte, abram para mim aí, um abre para mim Malaquias 4:4, o outro aí abre Gênesis 49, 10 e 18, e alguém abra para mim Salmo 18, de 1 a 2, vamos ler esses textos, antes da gente prosseguir aqui. Salmos 18, de 1 a 2. Uma visão mais doida do que a outra, né? Ok. Pronto? Quem vai ler Malaquias, só para eu saber? Quem abriu Malaquias? Você, Malaquias. Quem vai ler Gênesis? Malaquias 4:4, né? Gênesis, quem vai ler Gênesis? Hã? Você, Gênesis e Salmo 18, quem vai? Você? Quem mandou espreguiçar na hora errada? Salmo 18, 1 a 2. Ai, ai. Então vamos lá, gente. Vamos lá, começando primeiro com Malaquias 4:4. Lembrai-vos, portanto, da Torá, lei de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que lhe ordenei no Horebe, deserto para todo o Israel. Ok. Pode ler Gênesis 49, 10 e 18. 10 e 18 ou do 10 ao 18? Lê o 10 e o 18 para eu ver se já dá o sentido necessário. Judá vai segurar o cetro de rei e os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe trarão presentes e os povos lhe obedecerão. Ok, aí já tá bom. É o 10 esse aí? Já deu. Pronto. Salmo 18, 1 a 2. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder, que me salva. A minha torre alta. Ok. Então veja bem, nós temos 3 textos de forma progressiva. O primeiro mostra a Torá como sendo a estrutura reveladora de Deus para a nação de Israel, né? E os outros 2 mostram exatamente isso. O outro mostra de Judá viria a salvação, e aí mostra já lá na frente, por exemplo, o salmista já vendo o Senhor como sendo o seu Salvador. Então você vê que há uma progressão, né? Lá no Gênesis há a promessa de um Salvador, né? A promessa de da semente da mulher que desfaria aquela trama da serpente. Com o tempo aquilo transita até chegar ao ponto em que Deus revela aquilo através da lei, e aí dentro dessa estrutura Deus mostra qual era a tribo que forneceria o Salvador, e por fim as pessoas já tinham a compreensão que esse Salvador seria divino, entendeu? Então é uma coisa progressiva, para vocês entenderem como que essa coisa foi progredindo na compreensão do povo, das pessoas, entendeu? E o lindo é que, como o Salvador seria homem, embora divino, mas seria homem, igual, semelhante a todos, o que acontece? O diabo não tinha como saber quem ele era, ou quando seria, entendeu? Então toda vez que surgia um Salvador, toda vez que surgia um libertador, o diabo ficava apavorado. Será que é esse? Será que é esse? Será que é esse? Entendeu? Então toda vez que surgia alguém, como ao longo da história, o caso de Noé, né, o caso de Abraão, o caso de Moisés, e por aí vai, Josué e tantos outros que foram surgindo. O diabo ficava meio desorientado. Será que é agora? Será que é esse? Porque Deus nunca disse quando seria,
E Deus também não disse de que forma seria. O que Deus disse é, vai ser da semente da mulher. Então seria por gestação. Entendeu? Então, o diabo, a vantagem da nossa batalha contra o diabo é que ele não é onisciente. Então muita coisa ele tem que guessem, né? Então pode observar, por exemplo, que quando João Batista veio, por exemplo, o que acontece? As pessoas começaram a confundi-lo como se ele fosse o Cristo, né? E essa confusão é maligna, era diabólica, era de Satanás por detrás das pessoas. A ponto de dizer, não sou eu não sou o Cristo, não. Tem fundamento, pastor Jefferson, eu já li sobre isso, de que como João Batista foi confundido, existia também entre os rabinos das leis, para requerer ser o Messias, teria que fazer 3 tipos de milagres para se apresentar como Messias? Não. Não que eu saiba, né? Não que eu saiba. Vai fazer os milagres para requerer Não. A questão toda tem muito mais a ver com linhagem. Com linhagem. Então, na profecia, o Messias tinha que passar teria que vir através de um certo processo, né, para que ele fosse reconhecido como Messias. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Não havia um crivo, então, de milagres? Não que eu saiba, tá? Na Bíblia, com certeza, isso não tem. Se estiver na tradição histórica de Israel, eu não tenho conhecimento, entendeu? Mas nenhum outro ramo teológico não tem esse tipo de ensinamento? Não, que eu saiba não. O que eu sei é que o crivo... Por exemplo, qual é o problema? O problema número 1, se tivermos que apontar o problema número 1 do povo de Israel aceitar Jesus como Messias, qual seria esse problema número 1? Eles têm uma série de questionamentos, mas o problema número 1 é o fato de que os evangelhos dizem que ele é filho de Deus e não de José. Ele é filho de Deus. Então ele foi colocado no ventre de Maria por Deus. Então ele tem a genética de Maria, mas ele não tem a genética masculina judaica. Então o argumento do povo de Israel é, bom, se ele é filho de Deus gerado no ventre de uma virgem, e ele não tem o sêmen, a genética de um homem judeu, ele não pode ser o Messias. Porque na compreensão deles, o Messias ele tem que ter a genética judaica. E por tradição, a genética judaica é transmitida de pai para filho. Por isso que a marca, a circuncisão, o pacto era no pênis do homem e não no órgão genital da mulher. Era no pênis do homem. Então, fazia a circuncisão, que era uma espécie de portal, né? A circuncisão, quando o espermatozoide passava por aquele portal que era pactuado com Deus, aquela geração passava a ser pactuada com Deus. Entendeu? Então, o argumento deles é o seguinte: primeiro que eles não acreditam que Maria foi mãe virgem. Eles não acreditam nisso. Segundo lugar, eles dizem, mesmo que ela tenha sido, aí é que ele não pode ser o Messias mesmo. Porque o Messias, ele tem que ser genuinamente judeu, e para ele ser genuinamente judeu, ele tem que ser fruto de um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Ok? Mas isso é tradição, isso não está em lugar nenhum da Bíblia. Isso não está escrito na Bíblia que tem que ser isso. Isso é tradição judaica. Então, por causa da tradição, eles não conseguem entender, olhar Jesus como Messias, porque eles estão presos a algumas coisas que eles mesmos geraram ao longo do tempo. Não foi Deus que gerou esse tipo de coisa. Entendeu? Pelo contrário, olha bem, ao longo do tempo nós tivemos pessoas em Israel que fizeram história e nem judeus eram. Tá? O caso de Caleb. Caleb não era judeu. Foi Josué e Caleb, os dois únicos daquela geração que saiu da Terra Prometida, que saiu do Egito, que conseguiu entrar na Terra Prometida. Só Josué e Caleb, os dois dos que saíram do Egito, os dois únicos que entraram na Terra Prometida, foi Josué e Caleb. E Caleb não era judeu. Josué era da tribo de Efraim, Caleb não. Tá? Raabe não era judia, inclusive prostituta, resgatada de Jericó, casou-se com Salmão, passou a compor a genética do Messias. Entendeu? Ruth, que não era da tribo de Israel, era moabita, que se casou com
o filho de Noemi, com o filho de Noemi, morreu, não deixou filho, depois se casou com Boaz, foi comprada, né, resgatada por Boaz e passou a fazer parte da genética do Messias, porque ela era avó de Davi, bisavó de Davi. Ou avó. Bisavó de Davi. Bisavó de Davi. Isso não tipifica a igreja que enxergada, talvez. Que tipifica, mas eu tô mostrando para você como que esse argumento genético é pobre, é fraco. Entendeu? O que acontece? Maria era judia, e Maria, genuinamente judia, da tribo de Judá, e ela trazia em si mesma tanto a genética do pai como a genética da mãe. Você não tem a genética do seu pai e da sua mãe? Então, ponto. Então, você... Exato. Se você tivesse sido concebido por virtude do Espírito Santo, você seria menos brasileiro só porque você tivesse a genética da sua mãe? Não, porque a sua mãe traz junto com ela toda a genética dos seus antepassados. Entendeu? Então, por aí vai. Então, esses argumentos caem por terra, mas o que acontece? Eles não vão conseguir enxergar, porque, inclusive, isso é profético. Eles não vão enxergar agora. Enquanto Deus não fechar a porta dos gentios, eles não vão conseguir compreender esse tipo de coisa. Ok? Pronto? Já? Rapaz! Tá fácil não, hein? Então, só mais 2 minutos aqui, a gente já para então. Por meio desta aliança, os judeus criam que Deus interviria na história e que viria ao encontro de Israel no meio da calamidade para libertá-los. Porém, longe estava na mentalidade do judeu, com exceção de alguns, que a salvação de Deus viria basicamente a nível espiritual e não político-econômico. Está vendo aqui? Qual foi o problema de Cristo? Problema número 2. Problema número 1, essa questão genética que eles encaram. Problema número 2, político-social. Que eles tinham entendimento de que o Messias é aquele que vai restaurar o reino de Israel. Lembra que no começo do livro de Atos, quando Jesus está ali reunido com o pessoal no Monte da Ascensão, e aí o pessoal diz assim: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Da onde que você acha que surgiu essa pergunta? Do nada? Não, essa pergunta surgiu de uma cultura que já estava pronta. O Messias vai vir, vai nos libertar do domínio dos romanos, vai restaurar o reino a Israel, Então já havia uma cultura formada em relação a isso. Está entendendo? Por isso que os próprios discípulos de Jesus, morreu, aquela história toda, aí ressuscitou, não, então realmente ele é o Messias. Porque o homem está ali vivo, morreu, está vivo, a marca está lá na mão e está vivo, fazendo milagres, então realmente ele é o Messias. Ok, então está resolvido, o Senhor é o Messias. Então só uma perguntinha, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Porque para eles era sine qua non, era fundamental para que, em outras palavras, fazia parte da missão do Messias restaurar o reino a Israel. E faz. O problema é que eles não sabiam que Deus tinha toda esta estrutura montada para a salvação dos gentios. Entenderam? Se Deus tivesse restaurado o reino de Israel naquela época, nós estávamos no sal. Tá? Então, a rejeição, leia depois Romanos 11. A gente pode até ler depois um pedacinho depois do breakzinho ali. Tá? Romanos 11 fala exatamente disto. Deus trouxe uma cegueira parcial a Israel para que ele pudesse abrir a porta para mim e para você. Entendeu? Ou seja, Paulo explica, né, que a nossa salvação se deu por causa da cegueira de Israel. Então Deus abriu para nós a porta. Porque quando Israel rejeitou, significava que Deus não ia poder restaurar Israel. Deus ia ter que esperar. Entendeu? Porque de novo vem a história do aluguel. O dono da sua casa só restaura a sua casa se você, que é o que paga o aluguel da casa, pedir para ele ir lá fazer o serviço. Tá? Não adianta ele chegar na porta da sua casa com maletinha na mão, furadeira na outra, na porta da sua casa você abrir a porta e falar: agora eu não posso, eu estou com visita, volta depois. Fecha a porta, o que o cara vai fazer? Ok, então eu volto depois. É o que Deus está fazendo, ele vai voltar depois, 2000 anos depois. Israel não quis, então
ok, eu volto depois. Entendeu? É literalmente isso. Então ele vai voltar depois, que é a história da parousia, que nós vamos falar no final da classe, para vocês poderem entender. Ficou claro isso? Então é assim que a gente entende essas coisas, para que o cristianismo tenha esse gosto especial que nada mais tem. Tem nada no planeta Terra que tenha esse gosto glorioso do cristianismo, da mensagem cristocêntrica. Pastor, posso perguntar uma coisa? Pode, 1h30. O povo judeu é escolhido de Deus, aquele que não aceita Jesus, ele é condenado? Ou ele vai ser salvo? Ok, repete a pergunta. O povo judeu é o povo escolhido de Deus. Isso. Mas se ele não reconhecer Jesus como único Salvador, ele não vai ter salvação? Não terá salvação. Será? Não. E o remanescente que Deus fala em Israel? Esse remanescente é exatamente o remanescente que vai reconhecer Jesus como Messias na volta dele. Na volta. É. Mas os que morrer agora sem Jesus, já Inferno. Jesus disse, inclusive, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Então ele estava falando dos judeus. Então muitos de nós, que vêm do Oriente e do Ocidente, vamos nos assentar na mesma mesa de Abraão, Isaque e Jacó no dia das bodas. Enquanto que filhos do reino vão estar nas trevas. Porque rejeitaram, entendeu? Ok? Pausa para a gente não perder aquele pãozinho de queijo e já voltamos.